É, bom, gente, o tema de hoje foi amplo, né? É um tema que eu gosto de trabalhar, né? As leituras, né? A interpretação do Benjamin sobre a Revolução de Outubro, né? E sei que é um tema muito amplo, né? Esses diários dele são muito ricos e aí queria, né, saber quem de vocês, não dá para tratar tudo sempre, né? Mas queria saber de vocês quem tem pergunta, alguém quer fazer algum comentário, enfim, pode ficar à vontade, colocar o nome no chat e a primeira pessoa que quiser, enfim, abrir a câmera, o microfone, fica à vontade. Alguém, gente, tem alguma questão? Quer fazer algum comentário? Oi, boa noite, tudo bom? Oi, Júlia, boa noite. Boa noite. Eu não tô com a referência certa da página, Uhum. mas eu tava lendo o texto, né, da aula. E aí eu queria pedir para você traçar um comentário, se fosse possível, da parte onde ele fala sobre educação das crianças. Eu acho que ele fala principalmente sobre educação primária, é isso? Ele Uhum. fala sobre ser deficiente e esse conflito que existe entre esses discursos e prática revolucionária. Fala alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, se fosse possível. Sim, tá ótimo. O Rafael aqui fez um comentário ótimo, né? Enfim, os diários de Moscou se relacionam com as cartas selecionadas pelo Benjamin no recém-traduzido Gente Alemã, né? Exatamente. Sobre o teu comentário, Júlia, tem um texto que ele chegou a publicar na imprensa francesa, que é o ponto 4 não desse diário, né? É de um texto longo que ele escreve sobre Moscou para uma revista dirigida por um socialista judeu, alemão, o Martin Buber, né? Se não me engano, o nome da revista era A Criatura. Ele faz um longo texto sobre a educação infantil na Revolução. Ele, inclusive, escreve, né, um programa de teatro infantil junto com a Aya Lasses, em que ele vai trazer um pouco algumas dessas ideias sobre educação infantil para poder pensar outros rumos possíveis para a revolução, né? Ele ele é crítico, né, em algumas passagens do diário, de uma apreensão da educação como disciplina, né? É interessante que nesse texto sobre o teatro infantil proletário, ele vai localizar justamente na experiência brincar e das formas pelas quais a criança se localiza no mundo ao seu redor, o fundamento de uma experimentação que deve ser incentivada, né? É, Nesse texto, né, ele vai esse texto dele sobre Moscou, que sai no jornal do Buber, ele é uma tentativa, digamos, de. Você tem trechos copiados dos diários nesse texto, e tem um tópico específico sobre educação que depois ele autoriza a tradução para o francês. Né? Eu estava lendo esse texto hoje mais cedo, em que, para poder preparar, né, a aula de hoje,
E é muito interessante perceber a forma como ele vê, né? Ele problematizando um aspecto, digamos assim, de uma educação mais disciplinar. Ele critica no curso dos diários uma espécie de um culto à imagem dos dirigentes revolucionários, dentre eles o Lenin, não porque o Benjamin não admirasse o Lenin, esses textos dele sobre a cidade de Moscou terminam reivindicando um outro uso do Lenin, né? Um Lenin preocupado com as tarefas do presente, voltado à energia revolucionária, é, e a esse gesto contínuo de transformação necessária em detrimento dessa imagem. Mas ele, no curso dos diários, ele faz comentários questionando um pouco esse culto à imagem que era feito, que isso tem um significado estético para ele, tanto de individualizar a revolução como de congelar na produção de uma espécie de algo do passado. Um dos dilemas e um dos desafios do Benjamin nesses diários, né, quando ele vai, inclusive, fazer comentários, por exemplo, sobre a juventude do Partido Comunista, né, o Komsomol, ele vai falar: essa geração que está sendo educada agora, ela é educada sendo um tanto presunçosa, perdendo um pouco das energias revolucionárias que a geração que viveu o comunismo de guerra tinha, que tinha essa força, essa capacidade de defesa da revolução, e o Benjamin olhava de uma forma um pouco dogmática ali. E ele vai, né, nesse retrato sobre a educação infantil, que é feito no ponto 4 do artigo dele sobre o Montesquieu, tratar de três aspectos que eu acho interessante comentar, né? Ele vai começar problematizando o uso dessas imagens, né, do Lenin e tudo mais. Depois ele vai... Engraçado esse deslocamento que ele faz, em que ele vai se centrar um pouco nessa descrição sobre as crianças, que ele vai dizer como sem nome, né? Nesses textos, nos diários, ele tem uma preocupação também de descrever também, por exemplo, né, o caso dos moradores de rua, né, os vendedores ambulantes. O Benjamin sempre tem essa preocupação metodológica com aquilo que não é visibilizado nas narrativas tradicionais, né, com os chamados sem nome da história. Ele vai deslocar o olho para essas crianças, enfim, como se dá essa socialização, mas, ao mesmo tempo, reconhece ali na frente a importância de um conjunto de transformações que estão ocorrendo naquele cotidiano, né? Ele vai falar que, no meio de todas as imagens de uma miséria infantil não domada, quem prestar atenção ficará ciente de uma coisa, como o orgulho do proletariado concorda com a atitude das crianças emancipadas. Aí ele vai pegar essa possibilidade das crianças oriundas do proletariado terem acesso à educação, ao cinema, um outro uso, ao cinema, não, aos museus, aos teatros, de que forma é possível também um outro uso desses museus que retratavam ali as grandes obras da civilização, e ali naquele processo estavam também retratando as recentes conquistas da Revolução, mas como as crianças podem se mover naquele processo e de que maneira isso dá a elas uma forma de transitar distinta, né? Vai falar da importância, por exemplo, ali do Museu dos Brinquedos e dessa dimensão lúdica que a criança tem com o brinquedo como gesto de experimentação com o mundo ao seu redor, como algo que deve ser preservado. E aí vai terminar esse texto
reflexões sobre a arte mais ampla, sobre uma reinterpretação do que significa a pintura no âmbito da Revolução, e conclui, né, esse fragmento que ele vai mandar para publicação na França, dizendo o seguinte: a criança, ao contrário, a criança ou o proletário que está se formando com justa razão identifica obras-primas de forma totalmente distinta da de um colecionador. Esses quadros têm para o proletário um significado transitório mais sólido, e o critério mais rigoroso é necessário apenas com obras atuais que se relacionam a ele, a seu trabalho, a sua classe. Ele vai refletir aqui sobre esses diferentes gestos, né, de reconhecimento da cultura europeia. O Benjamin, nem da própria Revolução, enfim, dispensa, né, esses grandes clássicos. O Benjamin, no período da... Ele vai ser convidado para escrever o verbete sobre Goethe na Enciclopédia Soviética, um texto interessante como um panorama da vida e da obra do Goethe. Não dispensa esses clássicos, mas ele vai abordar um pouco o significado dessa arte, dessa pintura, né? Desse gesto de análise, mas ao mesmo tempo transitório, e da emergência de obras que tocam a realidade ali do cotidiano, do proletariado, a história do seu movimento e tal. Mas, ao mesmo tempo, né, o mesmo se movimenta nesse sentido, nessa multiplicidade de referências. Essas obras que remetem ao cotidiano não significam ele olhava também, né, de forma ambivalente, né, em relação às representações artísticas da Revolução, de que as reflexões sobre a forma, para ele, Benjamin, não são marginais numa reflexão sobre a arte. Ele estava problematizando também algumas tendências fortes presentes na Rússia pós-revolução em algumas correntes artísticas, de priorizar o conteúdo em detrimento da forma, e ele vai justamente tentar trazer para o centro dessas reflexões sobre a pintura, sobre a obra de arte, essa necessidade de articular a forma, conteúdo cotidiano como uma dimensão de uma criação artística mais adequada a uma concepção revolucionária, efetivamente revolucionária, sobre a arte, né? Mas, enfim, Jéssica, é o texto dele sobre Moscou, que está nas coletâneas Imagens de Pensamento, né? Tem uma tradução mais recente do João Barrento sobre esse texto, é um texto longo, de umas 30 páginas, sobre Moscou. Deixa eu voltar aqui para as próximas perguntas, né? O Natan queria fazer uma pergunta, fica à vontade, Natan. Natan, depois eu respondo a do Tiago, e depois do Igor, que levantou a mão também. Natan, fica à vontade. Boa noite, Rafael. Boa noite para todo mundo. Queria primeiro parabenizar aí pela iniciativa, né, desse excelente curso aí sobre Walter Benjamin, você, toda a organização. Eu não sei se a pergunta que eu vou fazer você já tocou, né, em alguma outra aula. Desculpa se for um pouco repetitivo, mas você falou um pouco assim, você tocou um pouco rápido sobre o conceito de revolução, né, do Benjamin, como freio de emergência, né, diferentemente talvez da ideia mais tradicional que existe um certo marxismo de motor da história. Eu não conheço tanto assim o Benjamin, é mais uma coisa de ouvido também, né? Mas eu estou um pouco a par dessa ideia, um pouco pelas palestras do Paulo Arantes, assim, que eu vi ele falando sobre isso. Aí o que eu gostaria de perguntar, né, é que, se eu me entendo bem, essa ideia do Walter Benjamin também de freio de emergência, da revolução como freio de emergência, também vai um pouco, um certo sentido um tanto antimoderno, assim, né, de revolução, no sentido que não compartilha, né, da temporalidade cumulativa e tal, todo esse sentido positivo do progresso. Aí, eu me parece também que o conceito de freio de emergência ganha até uma atualidade cada vez maior,
se a gente, por exemplo, pensar nas questões ecológicas que estão na ordem do dia e tal, né? Realmente a emergência é cada vez mais literal. Mas o que eu queria perguntar era se essa reconceituação da revolução como freio de emergência pelo Benjamin, se ela teria algum desdobramento para pensar, por exemplo, repensar também a subjetividade política, né? Porque naquele conceito do motor da história, né, o proletariado também aparece como a figura do sujeito revolucionário, mas naquele contexto ele aparece como o motorista da locomotiva, né, digamos assim. Não que o Walter Benjamin abandone isso, mas como se tem alguma implicação, né, desse conceito de revolução para isso. E uma segunda coisa, eu não sei se vai ser tema de alguma outra aula, se for, eu aguardo até lá, mas é porque eu não sei muito bem, até tinha te mandado uma mensagem mais cedo, se o Walter Benjamin, onde que são os textos que ele trabalha mais aí o conceito de tempo, né, de temporalidade. E se for em uma obra que virá, aí tudo bem, se deixa para depois, mas eu queria saber, assim, comentar um pouco e saber se tem algumas referências, alguns autores que trabalham isso, porque essa noção de tempo e temporalidade está subjacente aí também, né? Tá um tanto subliminar, inclusive nessa reconceituação. Enfim, se puder comentar sobre isso a essa altura. Não, Obrigado. tranquilo. Nathan, super obrigado pela tua pergunta e por estar presente hoje. Enfim, você escreveu um texto bem interessante sobre o físico, né? Essa semana eu estava lendo o artigo, mas gostei muito do teu texto, né? Fiquei interessado nele por conta do teu texto. Do biólogo, não? Não, do David biólogo, Bohm, né? isso. Não, do David Bohm, Teve isso. Mas do também do biólogo que biólogo que se faleceu. escreveu. Beleza. Isso. Mas então, Nathan, ótimas perguntas, né? Não tem problema, esses temas vão ser tocados de novo, né? Sobretudo na aula sobre as passagens e das teses, mas a gente faz esse gesto aqui o tempo todo de ir e voltar, porque sempre também quando a gente volta tem mais coisa para trabalhar e tal, então não tem problema nenhum, né? Alguns textos a gente vai trabalhar aqui, que é o trecho N do livro das passagens, né? Que é um trecho sobre teoria da história, as teses, né? O texto mais clássico, mas também, e aí isso não está entre o material que a gente vai trabalhar, os materiais preparatórios das teses, que é onde o Benjamin faz esse comentário que ele sugere essa correção da ideologia alemã. Não, acho que não é na ideologia alemã que Marx trata disso, não. Acho que é nas lutas de classes na França, né? Ele faz esse comentário, ele usa essa metáfora da revolução como locomotiva. Ele sugere essa correção num desses materiais preparatórios. Eu não sei se está traduzido em português. Se você quiser, eu posso olhar se esse material preparatório está traduzido em português, eu posso pesquisar para te passar. Em termos da... Eu acho que a tua pergunta ela é hiper complexa e ela tem 3 desdobramentos, pelo menos, mas esse tema do Benjamin é isso, né? Quando você está reconceituando a revolução, isso te obriga a ir para diferentes caminhos, né? Eu desdobraria essa tua pergunta em 3 temas. Primeiro, há uma dimensão antimoderna no pensamento do Benjamin. Isso é um debate teórico extremamente relevante e eu tenho por exemplo, tanto uma posição diferente em relação àqueles autores que concebem o Benjamin como um antimoderno, como também aqueles que concebem o Benjamin como uma espécie de um protótipo de pós-moderno. O Benjamin não é nenhum dos dois. Digamos assim, o compromisso benjaminiano, né, me parece muito mais atrelado a um modernismo relutante ou a um compromisso com uma modernidade alternativa, eu diria de forma mais intensa, do que um antimoderno. Embora ele se nutra de algumas críticas, por exemplo, que os românticos faziam à modernidade ali na aurora da transição para o capitalismo, né? Por exemplo, na Alemanha, né? Mas só que essa crítica à modernidade, ela não significa um desejo de restauração passadista das comunidades pré-modernas.
não é uma idealização de retorno à Idade Média ou ao cristianismo primitivo, né? Nesse sentido, essa influência do romantismo no pensamento benjaminiano, ela é fundida com uma preocupação revolucionária com um porvir diferente. E eu estou usando o termo porvir intencionalmente, que é diferente de futuro, né? Isso leva à tua terceira pergunta sobre a terceiro desdobramento da tua pergunta que diz respeito à subjetividade política. O comunismo, para o Benjamin, ele tem os olhos voltados para o presente e para o passado, e não para o futuro. Por uma preocupação teórica de a dinâmica das lutas sociais, elas se dão, né, no terreno da história. Não cabe a um intelectual, um indivíduo, por mais brilhante que seja, achar que é possível, para usar uma expressão do Marx na carta ao Arnold Russe, de 1843, ferver as marmitas do futuro, né? O Marx usa essa expressão para dizer, olha, a gente precisa, a partir da crítica da sociedade existente, lutar pela transformação, mas não cabe aqui idealizar um modelo de sociedade, tanto porque não cabe a um indivíduo, isoladamente, achar que conseguiu descobrir a verdade no gabinete do seu escritório, em detrimento das lutas sociais que se manifestam no cotidiano. Então, o Benjamin, quando vai aprender essa ideia da revolução como um freio de emergência, ele também está preocupado com a forma de compreender a história. O Benjamin vê o proletariado não como... Ele vai dizer, nada danificou mais a subjetividade do proletariado do que a ilusão social-democrata que dizia que o proletariado nadava de acordo com a corrente, em prol de um futuro idealizado. O proletariado, ele é, para o Benjamin, o herdeiro das gerações de derrotados, e tem como tarefa histórica na modernidade emancipar o presente, mas também o passado. Preocupado com esses 100 nomes que tombaram no curso triunfante de afirmação da modernidade capitalista. É por isso que ele vai, nas teses, vai ser um texto repleto de imagens históricas que eu vou tentar trabalhar, como, por exemplo, a colonização latino-americana, uma preocupação. Ele usa essa expressão muito forte de que a colonização transforma a América Latina numa câmara de tortura, que ninguém pode refletir sobre isso sem horror, né? Os descendentes escravizados. Então, existe essa preocupação com a rememoração do passado, que, inclusive, para pensar a subjetividade proletária e dos oprimidos, para ele é fundamental retomar essas imagens de memória do passado, tanto para saber dizer nunca mais, para que essas barbáries não voltem a acontecer, e elas estão na iminência de acontecer para o Benjamin, mas também como ressignificar as experiências emancipatórias do passado. E aí a Comuna de Paris tem para ele um papel fundamental, assim como as experiências da Revolução Russa antes delas serem dragadas pela reação stalinista. Essas experiências evitam idealizar o futuro, mas, ao mesmo tempo, elas são ressignificadas. Não se trata de um desejo passadista, mas há essa fusão entre passado e presente para repensar o agora, né? Enfim, isso é um elemento importante. Essa questão que você toca, né, de como pensar a questão ecológica junto a esse freio de emergência, isso é muito interessante, porque o Benjamin, já em meados dos anos 20, traz insights muito interessantes de que a luta revolucionária ela não se dá só pela emancipação humana, mas pela emancipação da relação entre homem e natureza. Homem, aqui, no sentido genérico, desculpa, né? Ser humano, entre ser humano e natureza. E que isso...
ele usa essa expressão nas teses, a natureza não é algo grátis que está aí. Existe um limite para isso, e uma idealização, a crítica da técnica e do trabalho, como fazem os dogmáticos do progresso, transformam a natureza em um objeto inesgotável e coloca em questionamento as próprias condições de vida na Terra. Digamos assim, o Benjamin ele é influenciado por isso, por uma hipótese que o Marx lança no Manifesto sobre a barbárie, de que quando ele desenvolve o conceito de barbárie, um dos trechos do Manifesto, que o Benjamin quase transcreve literalmente esse trecho no ensaio sobre a obra de arte, quando ele vai dizer que a revolução é uma possibilidade, porque também existe a possibilidade da barbárie, das classes sucumbirem ambas diante dessa libertação de forças destrutivas que dormitam no seio da civilização burguesa e podem destruir a humanidade, as condições de vida na Terra. Né? É óbvio que isso não deve levar a um catastrofismo paralisante, né? Mas de ter em mente que, também por conta dessa relação coisificada com a natureza, as condições de vida na Terra elas estão em dificuldade. E é preciso rever isso. Né? Só uma coisa, Rafael. Essa que você falou que para o Benjamin o proletariado seria uma espécie de herdeiro da geração de derrotados, isso seria uma espécie de conotação redentora do proletariado, no sentido de redimir, né, os que tombaram antes, né, todos os... É isso, né? Sim, sim. Sim. Nisso, a preocupação com a memória, que é típica da tradição judaica, ela traz um peso muito forte. Né? O Benjamin incorpora para dentro do marxismo temas que são típicos da tradição judaica, da cultura judaica. Enfim, né, eu falei isso, isso não precisa cair não precisa de uma defesa crítica da religião, nem o Benjamin pretendia isso, né, mas ele faz esse gesto, né, de retomar temas típicos como a redenção. Né? Ele mobilizava alguns elementos de reflexão da filosofia e da cultura judaica para repensar o que ele via como sendo a dogmatização de determinadas noções. E aí ele traz essa ideia do tempo messiânico como tempo como ruptura, que está nas teses. Né? É um conceito intrincado, a gente vai trabalhar disso mais para frente, mas tem a ver com essa dimensão, sim, redentora, Natan. Eu aqui para a pergunta do Daniel, que fez aqui rapidinho, eu vi aqui que outras pessoas fizeram, né? Olha, sobre... Tiago, eu acho que isso vou retomar um pouquinho mais para frente. Né? A gente deve trabalhar ali o texto do Benjamin sobre... Tem alguns textos dele sobre esse período, e aí eu respondo a essa pergunta tua, ou inclusive até, né, se o pessoal da equipe puder anotar essa pergunta, que aí eu retomo ela em outro momento. Tinha a pergunta também do Igor. Igor, fica à vontade. Alô? Estão ouvindo, pessoal? Agora foi. Então, bom, eu estou fazendo o curso, bom, parabenizando aí, estou gostando muito do curso. Eu caí no Guimarães, no Benjamin, por via do Guimarães Rosa, né? Eu fiz um mestrado justamente porque eu tenho um pezinho no teatro, contava aquele conto do Terceira Margem do Rio, e certa vez eu estava numa aula, relendo o Walter Benjamin, que eu li na Faculdade de História aí 20 anos atrás, e me veio essa insight de que aquela metáfora do Guimarães Rosa do Rio tinha saído do ensaio do Walter Benjamin, né? Justamente ele fala
da fluição, né, da história, que a classe operária estava flutuando no rio do progresso. Uhum. E tranquilamente, achando que o progresso ia levar. O progresso humano era o progresso do capitalismo, né? Então ele usa essa metáfora aí. O que o Guimarães Rosa faz é justamente essa fissura que você está falando, o bloqueio, essa cesura, né, da história, em que o rio não passa, o pai fica lá, né? No rio, o rio tá como agora o rio não flui, que o passado, o progresso e a tradição são colocados às margens da história, os dois estão ao mesmo tempo. Não é que o progresso está na frente e a tradição atrás nesse rio. Não é o rio do tempo, o rio cronológico. Então aí que ele advoga pela memória, né? Aí o conceito, enfim, defende a minha dissertação justamente essa defesa de que aquele conto é praticamente uma releitura metafórica do ensaio sobre um conceito de história. E que tem outras questões, o rosário de contas, que ele fala algumas vezes no conto, e tem né, que a história como sendo um monte de contas que vão sequencialmente passando. Então se aconteceu isso nesse momento é porque aconteceu aquilo. As pessoas têm uma facilidade de ligar fatos históricos, o pessoal quer fazer um encadeamento e vem a história como uma constelação, né, da benjaminiana. Bom, essa dissertação eu coloquei aqui não só porque tem a ver com esse conceito de história e de tempo, que o outro camarada colocou aí, mas porque alguns outros, antes, né, duas pessoas perguntaram no chat, a moça também, não lembro o nome agora, a questão da educação tem lá um vínculo, tem um desenvolvimento no último capítulo dessa dissertação sobre a educação, como era a linha de pesquisa era na educação, sobre a educação em Benjamin e em Rosa, né? E quando eu fui ler, e aí na verdade eu não vinha fazer exatamente uma pergunta, talvez um testemunho, falou do Willy Bolli, Uhum. e quando eu tive esse insight lá, que eu decidi fazer o mestrado nisso, eu fui buscar se alguém já tinha associado Guimarães Rosa a Walter Benjamin. E eu me deparo com Melancolia e... Eu estava com o livro até aqui, Melancolia e... Esqueci, em que tem um artigo, um livro aqui que saiu recentemente, 2019, que tem um último capítulo que é uma entrevista com o Willy Bolli, em que ele compara 3 pontos dos dois autores. Um deles é um ponto que me pareceu absurdo na época, né, que era a questão da ideia do hieroglifo, a busca da língua original e do hieroglifo. E, de repente, no meio do meu mestrado, que eu ia estudar também, eu tentei buscar outros contos do Guimarães que pudesse ter a ver, e descubro que o ensaio, o conto do meio, que é o do espelho, ele se baseia totalmente em metáforas também da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. E que existe, e aí bom, essa ideia é tão absurda, você imagina, minha própria orientadora falou, calma aí, vai devagar. E só que aí eu me deparo com umas marcações no texto, no meio deste conto, porque eu já tinha certeza, eu falei, isso aqui é uma releitura, mas como é que eu vou provar se é tudo metáforas? Né? E eu fui puxando uma por uma e ligando. E aí me deparo com essa marcação. Quando eu descobri essa marcação, é uma marcação que o Rosa faz, é como se ele fizesse, se alguém um dia perceber essa releitura metafórica, eu vou deixar aqui essa marcação, essa chave, que é uma espécie de um hieroglifo que ele coloca no meio do texto. Não vou poder aqui apontar, porque isso aí acabou, minha orientadora, quando viu isso, deixou eu fazer para o doutorado, de tirar esse conto, mas uma marcação que remete ao texto do Rua de Mão Única, do Brinquedos, que é justamente a parte da infância, que ambos têm uma preocupação com a educação e com a infância, que é o que eu defendo no último capítulo, que na verdade é um capítulo secundário que eu fui obrigado a fazer por causa da linha de pesquisa da educação. O meu foco era na releitura. Enfim, isso era um testemunho aqui, como é que eu vim bater e espero, vou mandar, na verdade, eu estou com outras questões mais específicas que eu gostaria, se possível, mandar um e-mail para você, se você puder responder sobre o Benjamin. Claro, fica à vontade, Igor. E obrigado pelo teu relato. Assim, eu não
sou um profundo conhecedor da obra do Guimarães Rosa, né? Mas eu admiro muito o que o Willy faz, assim, né? Ele, inclusive, veio para o Brasil para estudar o Guimarães Rosa. Tem uma entrevista dele muito bonita que ele trata disso, né? Quando ele desembarca, eu acho, no Brasil de navio em 66, vai encontrar com Guimarães Rosa, e tem todo um esforço de pesquisa da obra do Guimarães Rosa, dialogando com o método literário do Walter Benjamin, né? Eu não sou um especialista na obra do Rosa, mas acho isso super interessante, e acho que a pesquisa acadêmica vai, às vezes, muito por esse lado da gente pegar essas pistas, né, e desenvolver elas. Eu tenho um projeto aí de um tempo já que escrever sobre a leitura do Florestan Fernandes que ele faz do Walter Benjamin, né? Eu acho o Florestan um dos grandes pensadores do Brasil, e eu descobri que, enfim, ele tinha lido Benjamin, que não só, enfim, ele foi o responsável, ele era o coordenador de uma coleção onde sai uma coleção sobre os grandes clássicos da sociologia, em que são publicados uma coletânea de textos do Benjamin, né? Mas não por isso. O neto dele, né, deu um texto meu, aí comentou isso, né, que o Florestan lia o Benjamin e aí fazia comentários no livro pessoal dele. Enfim, eu também estou atrás disso, mas isso é um projeto de vida, mas eu acho que isso também é uma coisa dessas, né, essas pistas que a gente vai encontrando e depois vai se dobrando. Eu fiquei curioso de ler a tua dissertação, porque, apesar de eu não ser um profundo conhecedor, eu sou um admirador do Guimarães Rosa. Sim, conheço alguma Só, coisa, mas só, não como especialista. só um comentário mais, Rafael. Aí eu fui buscar o Willy Boll e fiquei sabendo toda essa história, que ele veio para o Brasil. Ele chegou no Brasil de navio, foi buscar direto o Guimarães Rosa, foi direto para a diplomacia lá no Rio de Janeiro. E aí ele se identificou. Quando eu contei para ele, a primeira pessoa que eu contei a história do hieroglifo foi para ele. Fiz questão, e ele disse que está de portas abertas lá, se eu quiser realmente tocar o doutorado lá por dentro. Ele gostou da coisa. Fiz várias reuniões já com ele sobre isso. Negócio que, enfim, tomara que dê certo. É um grande cara. Tomara, Igor. Deixa eu passar aqui rapidinho para a pergunta do... aí tem a do Igor, depois Daniel, que pediu. Daniel Achanese. Opa, tá me ouvindo? Estou Ou sim, conseguindo ligar a Daniel. câmera aqui. Pronto, acho que eu liguei agora, certinho. Acho que minha pergunta entra um pouco tanto na pergunta que eu acho que o Júlio Henrique fez durante a aula, né? E agora também o que o Natan acabou trazendo, né? É que durante o texto, uma coisa que eu notei no mesmo, parece que ele é muito crítico a essa questão da tecnologização, da racionalização, da politização da vida, né? Que até o tempo todo o texto ele fala que ele tem que falar com precaução, ele tem medo de falar algumas coisas, ou sair com algumas pessoas. Ele dá até que eu não sei se que eu sou meio crítico ao regime marxista, mas dá um ar meio de quase um estereótipo do que a gente tem abaixo da cortina de ferro, como o Churchill fala, né? A ideia de uma perseguição, de uma paranoia, que ele parece um pouco paranoico, o que pode falar ou não pode falar. E ele parece ser crítico também a isso, no caso. Uma crítica que vai surgir muito mais na frente, depois, sei lá, na dialética do esclarecimento, na ideia da avanço mental no Habermas. Parece que ele já está fazendo essas críticas, começando a notar algumas coisas na União Soviética que vão ser realçadas muito na época do Stalin, né? Que ainda não está nesse momento. Mas eu senti que durante o texto ele parece ter alguma crítica a esse aspecto. No caso, até alguns momentos, até a questão do personalismo do Lenin, né? Que ele comenta, para mim, eu achei meio sarcástico a forma que ele comenta, que hoje do Lenin tá em tudo quanto é lugar, e ele até faz umas brincadeiras que o Lenin parece estar aprendendo as figuras religiosas, né, no mercado quando ele vai, né? Que essa figura constante do Lenin, a ideia de mostrar onde o Lenin nasceu, onde o Lenin passou, parece que ele tem uma crítica a isso, a essa fixação com a figura do Lenin, né, que é uma coisa que continuou no stalinismo. Eu não sei, achei genial, porque é muito críticas que vão ser críticas aos anos 60, que a gente vai ter 70, 80 pós a União Soviética, né? Mas ele está fazendo isso nos anos 20, né? Ele está pensando coisas que a gente já parece que vão virar crítica. Eu quero saber se isso é mais uma leitura minha, ou eu que estou botando isso no texto, ou de certa forma, o Altruísmo já tem, que claramente ele não está concordando com os sovietes ou com o bolchevismo, que até ele comenta, que teve uma discussão sobre a questão da oposição dentro do partido, né?
que eu acho que a questão da exclusão dos mencheviques, a expulsão, os próprios, não sei se ele tinha a ideia do Gulag, que ele não usa a ideia do Gulag, mas ele parece notar que tem alguns problemas ali, né? E até os amigos dele notam isso também, né? Que eles discutem entre eles, né? Sobre a questão de ter oposição ou não no partido, ou qual o problema de não ter oposição, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, e acho que junto uma questão um pouco que o Nathan trouxe também, né? Que ainda está numa questão de politização da vida, tecnização da vida, racionalização, que o Adorno também ele foi considerado um antimoderno, né? Ele não foi considerado um crítico quando ele vai falar de dialética do esclarecimento. O Adorno e o Horkheimer até foram criticados por causa disso, né? Que parece que eles são primitivistas, né? Como se eles falassem que a tecnologia é ruim, mas estão criticando uma especificidade da técnica que vale não só para o capitalismo, óbvio que eles dão ênfase no capitalismo, mas eles falam que também no stalinismo é presente nessa questão da indústria, né? A questão da tecnologização e industrialização. É mais um sentido mesmo. Eu acho que né, esse texto do Benjamin, assim como a sua própria posição, é importante que seja apreendido no tempo, né? Eu acho que o Benjamin ele se situa no coração de algumas contradições que não estão ainda resolvidas, né? Quando o stalinismo triunfa, ele vai congelar determinadas lutas que estavam sendo tocadas naquele cotidiano, né? Porque tem algumas partes, até nos próprios diários, em que ele valoriza muito o cotidiano russo e o fato de que aquele cotidiano está politizado, que qualquer pessoa pode discutir sobre política, que, na verdade, a política não se torna mais um monopólio por parte de uma elite que está no poder, né? Ele vai discutir isso está na própria experiência dos soviets, né? Dos conselhos, porque soviet é conselho em russo, né? Dos soviets, no sentido de, como órgão de democracia proletária, isso está nesse horizonte de disputa, de uma politização que é cotidiana, que o próprio Benjamin não ignora, mas ele vai trazer, evidentemente, alguns dilemas disso, em termos desse espaço privado, mas, ao mesmo tempo, sem cair. Eu acho que ele encara muito como dilemas de uma luta que está em aberto, porque ele também não adere à posição contrária. Na verdade, o Benjamin é um dos maiores críticos do espaço privado, tal como ele se expressa a partir do século XIX. Quando ele vai descrever, né, o interior burguês no trabalho das passagens, essas descrições do interior aparecem, ele vai mostrar a própria arquitetura da casa, ela demonstra que esse indivíduo que é retratado como onipotente na sociedade burguesa, ele é cada vez mais disposto a procedimentos de serialização em que ele busca no seu interior uma forma de se expressar diante dessa vida no espaço público que o oprime, mas, ao mesmo tempo, esse espaço privado ele está atravessado pelas relações sociais daquele tempo, né? A forma de conceber a arquitetura interna dos interiores, onde colocar o quadro, o que fazer naquele cotidiano. Eu acho que ele não cai, eu acho que isso, as feministas, principalmente a partir dos anos 60, elas entram no cerne dessa questão de problematizar a separação estabelecida ali a partir do século XIX de forma mais intensa entre o espaço público e o privado. Mas, ao mesmo tempo, ele trata ali de alguns dilemas, enfim, onde é que se situa essa fronteira. Eu acho que ele trata mais os temas como alguns dilemas em aberto. A tua questão da técnica, Daniel, é uma questão interessante, porque Benjamin é lido muitas vezes no ensaio da obra de arte como um autor antitécnico. Só que aí, né, o Márcio Seliman, né, o Márcio Seliman Silva, ele toca nisso de que tem o ensaio sobre a obra de arte, ele é lido muitas vezes como uma rejeição absoluta da técnica. Só que, na verdade, se esse ensaio for lido, né, de forma mais refinada, mas isso aparece expressamente num texto muito bom dele, do começo dos anos 30, chamado Teorias do Fascismo Alemão,
em que o que o Benjamin procura elaborar é outras possibilidades de uso da técnica. Ele vai dizer que a nova guerra que está se anunciando, olha só como era meio profético isso em 1930, essa nova guerra que está se anunciando, ela é uma espécie de insurreição da técnica contra uma humanidade que abdicou dos meios morais de uso da técnica. Eu não lembro exatamente a frase, mas ela associa, né, essa metáfora usada pelo Marx no Manifesto dessa contradição entre as forças produtivas que a sociedade burguesa libera, elas entram em contradição com as relações de produção, em que elas são muito mais dinâmicas, inclusive elas colocam em xeque o próprio uso que se faz, dessa técnica, dessas forças produtivas na sociedade burguesa, né? Desculpa, meu telefone tocou aqui rapidinho. Então, o Benjamin faz essa reflexão sobre quais são os usos possíveis da técnica, mas não é um raciocínio anti-técnica, né? E aí isso entra nessa discussão, né, que você identifica com razão relacionada à pergunta do Natan. Mas acho que é isso. Deixa eu passar aqui para a pergunta do Diogo. Leu a posição dele como alguém que pensa a modernidade como a consciência de que a técnica avançou muito mais do que a capacidade subjetiva e social dos seres humanos inseridos nela ao lidar com as questões colocadas pela história sobre vida e morte na hora. Exatamente disso que a gente estava conversando. O Benjamin é responsável. Isso ele toma emprestado do Lukács pelo recurso nos anos 30 ao conceito de alienação, que é fundamental no Marx, dos manuscritos econômico-filosóficos. A gente trabalhou isso no encontro passado. O Lukács já antevia isso em História e Consciência de Classes, mas o Benjamin também vai chamar a atenção disso ali logo depois da publicação dos manuscritos, né, que fazem menção desse sujeito que não se reconhece naquilo que faz, diante do fato de que aquilo que se faz, inclusive através do próprio trabalho, é expropriado desse sujeito por uma potência alheia a ele mesmo, que é o capital, a relação social do capital. Óbvio que existe uma dimensão política, histórica e objetiva do sujeito histórico que se apropria desse capital e forma a expressão da alienação na sociedade burguesa. Mas a técnica, no Benjamin, ela está atrelada a esse movimento pelo qual se põe em movimento forças produtivas, né, sem a dimensão, né, e a consciência da capacidade do que são essas forças, dos seus usos e das suas potencialidades destrutivas, né? A técnica é colocada a serviço da guerra. Isso é uma das denúncias fortes que ele faz nesses textos dos anos 30. Alessandra, fica à vontade. Boa noite. Quero agradecer a minha chegada na quinta aula. Eu estava viajando, já tinha visto e acabou que, enfim. A minha pergunta é uma que está no chat, que você fez uma referência do Walter Benjamin a uma análise sobre o processo de colonização na América Latina. E isso me interessou bastante em saber, porque vai ao encontro do que eu estou estudando. E eu queria... eu tenho lido muito... tem uma autora, né, que já se autodenominou como membro, né, do grupo dos pensadores e pensadoras decoloniais, mas que agora não está mais, que é a Silvia Rivera Cusicanqui. Não sei se você conhece, é uma autora boliviana, feminista,
e ela faz uma análise sobre um escrito do... como é que é? O Aman Puman, acho que é isso. É um escrito muito antigo, no período da colonização, e ela vai estudando essa escrita de um sujeito de fronteira, porque ele era filho de indígenas com espanhóis, e é formado dentro da Igreja Católica, enfim, ele é um sujeito, né, laicar, e ela faz uma análise a partir do Walter, acionando muito a perspectiva daquilo que é essa crítica, né, sobre essa noção de razão entre o pensamento e o sentimento, o pensamento como algo superior, né, nessa perspectiva de razão, e ela articula com o pensamento de Walter Benjamin, entendeu? E eu queria te ouvir, porque ela pensa numa perspectiva de reintegração ou integralidade do corpo e da experiência humana, que a modernidade meio que, né, fez essa talvez alienação, como você estava falando. Então, eu queria só fazer esse pequeno comentário sobre esse olhar do Walter Benjamin sobre o processo colonial, os processos coloniais latino-americanos, e esse encontro, né, com perspectivas latino-americanas sobre esse processo, e desde uma perspectiva feminista também. Então, Alessandra, boa noite. Você poderia só repetir o nome dela, por favor? Claro, Silvia Rivera Cusicanqui. Obrigada. então, eu vi aqui que a pergunta da Gabriele era próxima da tua. Esse texto é Bartolomeu de las Casas. É uma pequena resenha que ele faz sobre uma coletânea do Bartolomeu de las Casas, que é essa frase, né, de que a colonização transformou a América Latina numa câmara de tortura, na qual o pensador não pode refletir sem horror, é uma das imagens presentes nas teses, que, inclusive, é um material que é utilizado por alguns pensadores coloniais. Né? A corrente decolonial ela tem vertentes distintas dentro de si, né? Algumas mais próximas ao marxismo, outras mais próximas aos estudos Foucaultianos e tal, e tem, né, nesses autores alguns que vão dialogar com Benjamin. É o caso, por exemplo, do Pong Roy, se não me engano, do Stuart Hall também, na época, enfim, Stuart Hall mais próximo do marxismo, né? Ali em alguns escritos iniciais dele e tal, eu lembro dessa referência. Mas alguns textos que eu acho que podem te ajudar, Alessandra, a pedagogia colonial, que ele fala da colonização africana, e ele está refletindo sobre um projeto educacional da Alemanha de final dos anos 20, mostrando como esse projeto ele reproduz uma concepção colonial de educação, e ele vai discutir criticamente a colonização, a África, né, para lidar com isso. Vou te fazer uma referência direta. São insights que o Benjamin traz. Não é um material sistematizado. É preciso ir além, obviamente, dele. Né? Tem alguns comentadores que fazem isso, inclusive que reconstroem as referências que o Benjamin faz à América Latina. Né? Se você quiser, saiu um artigo, está em espanhol, na edição da revista Direito e Praxis. Tem um dossiê lá que eu ajudei a organizar sobre Walter Benjamin e o direito. O Alexis Álvares tem um artigo lá que ele não só reconstrói as passagens do Walter Benjamin sobre a América Latina, mas propõe ali, enfim, o que ele chama de uma leitura pós-colonial, decolonial do Benjamin. Acho que essas são algumas referências importantes. O próprio Willy Bolle, de quem a gente estava falando, ele tenta fazer esse diálogo num livro, num artigo dele que eu não sei se está publicado em português, mas o acesso que eu tenho em inglês, que é Paris na Amazônia, interrogação, acho que é interrogações descoloniais sobre o tempo e tal. É muito interessante, cara, ele faz uma aproximação sobre a análise do Benjamin das passagens, vai mostrar, em alguns momentos, a insuficiência dessas análises, mas vai dialogar com os racionais MCs, uma outra leitura desse sujeito periférico. É um texto dele interessante, que eu gosto.
Obrigada. Nada, que é isso. Bem-vindo ao curso. Passagem sobre as imagens cercadas pela figura do Lenin também me chamou a atenção, seja por remeter às figuras de santo e a sua relação com as imagens das salas de dinheiro e tal. Enfim, ele traz um pouco, né, embora o texto dele sobre a Rússia traz uma referência ao Lenin, a essa centralidade da praxis revolucionária na obra do Lenin, ele problematiza esse processo de personificação da revolução, né? E essa tensão que tu identifica, né? Não sei se o seu nome se pronuncia André ou André, né? Mas é interessante isso, né? Gente, eu acho que é isso, né? Enfim, terminaram aqui as perguntas, né? Enfim, obrigado a todo mundo que ficou aqui até esse horário. Enfim, a gente se encontra daqui a 15 dias de novo e, enfim, obrigado.